Olá, galera, sempre Química e Ciência. Prontos para mais uma aula? Então, hoje nós vamos falar sobre substâncias puras e misturas. Bom, a matéria, então, é o principal objeto de estudo da química e é importante que nós perceba ela no nosso dia a dia. Então, a matéria, ela se apresenta basicamente de duas formas, ou em substâncias puras ou em misturas. Já vou adiantar para vocês que no nosso dia a dia dificilmente a gente encontra substâncias puras. O que nós mais encontramos são misturas, ou seja, as substâncias puras isoladas são raramente encontradas na natureza. Geralmente estão umas ligadas às outras, formando misturas. Muito bem, então vamos diferenciar substâncias puras das misturas inicialmente. Para ficar mais fácil nesse esquema, então nós vamos definir que substâncias puras são aquelas que possuem somente um tipo de molécula. Ou constituinte. Então, se for formada somente por um tipo de molécula, nós dizemos que é uma substância pura. Por exemplo, a água. A água, para ela ser pura, ela tem que ser formada somente por H2O. Então, se nós olhar para a matéria água e ela tiver somente moléculas de H2O, nós podemos dizer que é uma substância pura. Porém, se ela estiver junto com outras substâncias ou com outros constituintes, outras moléculas, que é o caso da água que sai na torneira das nossas casas, por exemplo, que ali foi feito o tratamento, ali tem cloro, flúor, né, entre outros constituintes. Então podemos dizer que a água que sai da torneira ela não é uma substância pura, ela é uma mistura de água com outras substâncias, ok? Então, se uma substância pura é aquela formada somente por um tipo de molécula, logo uma mistura ela é formada por dois ou mais tipos de moléculas ou constituintes, ok? Então, vamos anotar aqui. Dois ou mais Então, eu coloquei constituintes porque nem tudo são moléculas, né? Tem compostos iônicos, tem outros tipos de substâncias que não necessariamente são formadas por moléculas, já que as moléculas são compostos onde os átomos se unem por ligação covalente. E nem existem outras formas de ligações químicas, certo? Então, se tiver um só tipo de molécula ou um constituinte, substância pura. Se for formado por dois ou mais tipos de moléculas ou constituinte, então nós teremos uma mistura, ok? Então, se ela for uma substância pura, ela pode ser uma substância pura simples ou composta. Então, a diferença entre a substância pura simples e a composta, então, aqui a simples ela é formada somente por um tipo de elemento químico.
Então, se ela for formada só por um tipo de elemento químico, então é uma substância pura simples. Se for formada essa molécula, essa substância for formada por dois ou mais, então nós dois ou mais tipos de elementos químicos, então nós temos uma substância pura composta. Como exemplo de substância pura, que a gente já acabou de dar aqui, a água, se for formada só por H2O. Será que ela é uma substância pura simples ou é composta? Então, exemplo. Então, ela é exemplo de substância pura composta, porque ela é formada por hidrogênio e oxigênio, ou seja, dois tipos de elementos químicos. Outro exemplo, o álcool etanol, o álcool etílico, formado o C2H6O. Então percebo que ele é formado por três tipos de elementos químicos. Então, três tipos de elementos químicos, então é uma substância pura composta. E uma simples, então, vamos dar um exemplo de substância pura simples. Gás oxigênio. Percebam que é formada somente pelo elemento químico do átomo oxigênio. Então, só um tipo de elemento químico. Gás nitrogênio. Também, né? Então, vamos pôr o gás ozônio. Também é formado só por um tipo de elemento químico. Certo? Conseguiram diferenciar, então? Se for formado só por um tipo de molécula ou constituinte, ela pode ser substância pura simples ou composta. Se for por dois dentro do constituinte, dentro da molécula, é formada por dois ou mais, composta. Se for só por um, simples. Ok? E as misturas, que são nada mais são do que junção de substâncias puras, de moléculas, de constituintes, né? Então nós podemos dizer que uma mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. Como que nós vamos diferenciar a mistura homogênea de uma heterogênea? Então, olhem para esses dois termos aqui, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes. Homo e hetero. Então, homo significa igual, enquanto que hetero significa diferente. Então, aí fica fácil da gente diferenciar a mistura homogênea de uma mistura heterogênea. Certo? Então, se é tudo igual em uma mistura homogênea, nós dizemos que ela possui somente uma fase. Uma só fase. Ou seja, um aspecto visível, somente um. Enquanto que a heterogênea, então, apresenta dois ou mais aspectos visíveis, ou seja, duas ou mais fases. Certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Água e álcool. Será que é uma mistura homogênea ou heterogênea? Quando nós misturamos água e álcool, ou pegamos uma mistura de água e álcool, percebemos que apresenta somente uma fase. Nós não conseguimos diferenciar a fase, se tem uma fase diferente uma da outra. Apresenta só uma fase. Então, tudo igual. Se é tudo igual, mesmo a nível microscópio, então nós dizemos que é uma mistura homogênea. Então, dá um exemplo aqui. Água mais álcool etílico, né, que é o etanol. Então, H2O mais C2H6O forma uma mistura homogênea, tudo igual.
como eu acabei de falar, tem que ser também homogêneo a nível microscópico. Então nós temos que sempre ter cuidado com as misturas para definir se realmente é uma mistura homogênea. Então tem que ser uma fase mesmo microscópio, certo? Agora, se apresentar duas ou mais fases, então será uma mistura heterogênea. O exemplo clássico é a mistura água mais óleo. Água e óleo, né? Então, apresentam duas fases. É bem visível a fase da água e a fase do óleo. Nós conseguimos identificar facilmente duas fases. Então, por isso nós dizemos que é um exemplo de mistura heterogênea. São diferentes. Se nós pegar o exemplo do leite, será que é uma mistura homogênea ou heterogênea? Bom, o leite a olho nu parece ser uma mistura homogênea, formada por água, gordura, sais minerais, né, cálcio. Porém, ao olhar ao microscópio, nós observamos que possui glóbulos de gordura. Nós conseguimos diferenciar as fases, apresentam fases diferentes. Por isso que o leite não é uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea. Certo? Então a matéria, basicamente, ela pode se apresentar em forma de substância pura ou mistura. Se for substância pura, ela pode ser pura simples ou composta. Se ela for uma mistura, ela pode ser mistura homogênea ou heterogênea. É interessante também a gente perceber que as substâncias puras, elas apresentam características físicas e químicas constantes a pressões e temperaturas constantes. Não muda. Enquanto que as misturas, elas vão apresentar características físicas e químicas diferentes das substâncias puras que a compõem. Por exemplo, nós pegar a água pura, H2O, a 1 atm, ao ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Ponto de fusão, 0 graus Celsius. Enquanto que, se nós misturar a água junto com o sal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição não será mais 0 e 100. Será diferente. Então, percebam que substâncias puras mantêm, né, as suas propriedades físicas e químicas constantes, enquanto que as misturas não. Ok? Se inscreva no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até a próxima!